E nessa manhã de quinta-feira a gente acompanhou também as informações sobre a chegada de uma frente fria que felizmente deu uma amenizada na onda de forte calor em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Mas o alerta dessa semana do Instituto Nacional de Meteorologia para risco de morte devido às altas temperaturas ainda é válido em outros estados. Sobre os riscos relacionados à chamada hipertermia, a gente conversa agora com o Dr. Antônio Carlos Chagas, cardiologista do HCOR. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista. Muito bom dia, é um prazer falar com você e os ouvintes da Jovem Pan. Obrigada, prazer todo nosso. Doutora, essa notícia é um pouco assustadora para a gente, né? De qual forma esse forte calor, e a gente tem acompanhado ao longo dessa semana relógios marcando termômetros, sensação térmica de até 50 graus, pode afetar, prejudicar, mexer com o organismo da pessoa a ponto de levar o ser humano à morte? Esse é um fato muito importante de ser destacado e de ser alertado a todos. Nós estamos nesse momento com temperaturas extremamente elevadas, não comuns, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, mas como nós vimos no próprio boletim meteorológico recentemente apresentado, nós teremos em algumas partes do nosso país temperaturas acima de 40 graus. Da mesma forma que o frio traz alterações no coração e no nosso sistema circulatório, o calor também pode produzir importantes malefícios, porque nós teremos alterações de frequência cardíaca, alterações na pressão arterial e, principalmente, um risco muito grande de desidratação quando as pessoas são expostas a temperaturas muito elevadas. Então fica aqui a grande recomendação de, primeiro de tudo, utilizar roupas mais leves. Em segundo lugar, não fazer atividades físicas no ar livre, expostos às altas temperaturas. Em terceiro lugar, hidratar muito bem, aumentar o consumo de água e de líquidos. E, indiscutivelmente, fazer com que você permaneça em ambientes de forma mais agradáveis e, de certas formas, com temperaturas mais amenas. O nosso organismo precisa realmente de temperaturas médias, nem o extremo do frio e muito menos o extremo do calor. Claro. E, doutor, existem grupos de risco que estão mais propensos a sofrer com esse tempo mais quente? O senhor falava aí sobre problemas cardíacos e de pressão arterial também? No caso dos pacientes cardíacos, mas como a população como um todo. Por exemplo, hoje nós temos um grande número de populações idosas. Esses idosos são realmente os mais vulneráveis a desidratações, são aqueles que podem apresentar um risco maior de perda de líquido e levar a complicações cardíacas e até complicações renais. Portanto, devem estar muito atentos ao fato do turgor da sua pele e também do seu próprio volume urinário. A pessoa que começar a urinar menos do que o habitual deve lembrar que tem que se hidratar um pouco mais. A preocupação também vai para o grupo dos pacientes diabéticos, que podem ter alterações no próprio metabolismo da sua glicose. Então tem que tomar muito cuidado com a sua alimentação. Aqueles que são possuidores de doenças pulmonares, por exemplo, os asmáticos, esse ar muito rarefeito, em algumas regiões do país, como por exemplo as regiões que têm queimadas, o interior do estado de São Paulo, a região do centro-oeste, ou mesmo a região do norte do nosso país, a própria poluição por essas queimadas faz com que o ar fique ainda mais rarefeito, e esse ar poluído faz muito mal, inclusive para o próprio coração. Não é só o pulmão que sofre com essas poluições. Pode determinar arritmia cardíaca e até pode levar, por exemplo, a portadores de marca-passos e aparelhos que dão choque no coração, desfibriladores, a choques inapropriados. Portanto, todo cuidado deve ser tomado com essas situações de temperaturas extremas. Sim. E, doutor Antônio, uma pessoa que comece a não se sentir bem, provavelmente devido ao calor, especialmente se ela for desse grupo de risco, se sentir realmente estranha, que está com essa pressão caindo, com sensação de desmaio, existe algum momento que ela deve falar, pronto, agora chega, preciso procurar um auxílio médico, quem sabe um hospital? Olha, muito bem colocada essa sua pergunta. As pessoas, de certa forma, principalmente os cardíacos,
tem evitado buscar os hospitais, de certa forma, devido à pandemia da Covid-19. Mas é muito importante destacar que hospitais como o nosso, o Hospital do Coração, e inúmeros outros hospitais no nosso país, têm entradas específicas para pacientes no chamado gripário, ou aqueles que têm suspeita de gripe ou de infecção pelo Covid, e os pacientes, de uma forma geral, acometidos por outras doenças. Então, quando a pessoa se sentir mal, importante perda de pressão, alteração do seu turgor cutâneo, não está respirando ou não está urinando adequadamente, ela deve sim buscar a unidade de saúde, para que possa ser hidratada, para que possa receber o tratamento adequado. Esse é um ponto muito importante. As pessoas, infelizmente, até pessoas em tratamentos oncológicos, aqueles que estão em tratamentos sequenciais de alguns cânceres, deixaram de buscar o tratamento ideal nos hospitais ou nas clínicas. E as pessoas devem lembrar que esses tratamentos devem ser seguidos, até porque a doença avança se não se realizar o tratamento no momento adequado. Para que se tenha uma ideia, não só no Brasil, mas na Europa, especificamente na Itália e também nos Estados Unidos, nós pudemos observar um aumento expressivo da morte por doença cardiovascular nas residências. E aqui em São Paulo, nós observamos, inclusive, uma diminuição da procura até por procedimentos cardíacos, como os cateterismos cardíacos, os exames específicos de coração. Importante o alerta mesmo, hein, doutor? Agora, por exemplo, uma pessoa que nesse calorão forte que a gente tem atravessado, ficar muito tempo dentro de um ambiente com ar-condicionado bem forte e depois de algumas horas nesse ambiente sair, se expor ao calorão da rua acima de 40 graus, pode acabar fazendo mal para o seu corpo? Esse provável choque térmico existe ou é lenda? Olha, apesar da lenda, se deve tomar todo o cuidado no sentido de buscar as questões de amenidade. Então, nada de ficar tanto tempo no ar-condicionado e procurar aos poucos se adaptar para a sua saída para ir a um ambiente onde tenhamos um ar um pouco mais quente. A verdade é que nós temos que tomar sempre atitudes no sentido de buscar o meio termo. O meio termo é ideal para todas as nossas ações. Certamente. E, doutor, também imagino que uma pessoa acostumada que mora num lugar com temperaturas mais baixas, se tiver de viagem, seja a trabalho ou a lazer, num estado que as temperaturas estejam muito altas, também é bom tomar todos aqueles cuidados que o doutor falava para a gente, né? Agora há pouco, certamente, sobre roupas mais frescas, doutor. Eu perguntava para o senhor sobre a pessoa acostumada a morar numa região mais fria, estar de visita a trabalho ou a lazer num lugar que as temperaturas estão muito altas. Essa pessoa tende também a sentir mais essa mudança? Tende sim. Essa questão de adaptações, não só climáticas, mas também até de altitude. Por exemplo, quem está acostumado a viver a nível do mar e de repente vai para uma cidade como a nossa bela Campos do Jordão, que está numa altitude mais elevada, ela pode até em minutos se sentir um pouco tonta, um pouco de alterações. Existe uma adaptação do nosso organismo, quer seja as diferenças térmicas, quer seja também as diferenças de altitude. Por exemplo, neste verão, pacientes que vão, por exemplo, para a praia, pode até sentir uma sensação de pressão um pouco mais baixa nos primeiros momentos. Então, de novo, volto a dizer, tem que se hidratar, tem que poder manter com roupas leves e, preferivelmente, ficar num ambiente onde a temperatura esteja mais amena. Perfeito. E para a gente caminhar para o encerramento, doutora, a alimentação contribui também para ajudar em períodos como esse? Por exemplo... Esse é um ponto muito importante, a alimentação. Nós devemos fazer, nesse período, alimentação com alimentos mais leves, com saladas, devemos buscar uma comida menos copiosa, uma comida que tenha realmente uma digestão mais fácil. Não dá para comer uma feijoada aos 40 graus de temperatura. Alimentos mais frescos, de repente tomar um sorvetinho, frutas mais geladas, sucos geladinhos também, parece que são bem-vindos, né? Quero agradecer profundamente a presença hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, do Dr. Antônio Carlos Chagas, cardiologista da Ogacor. Obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Um abraço e até uma próxima.
Bom, depois Muito obrigado de cometer... pela atenção. Obrigada também, abração.